Fala galera, vamos então para observações sobre a semana 8 da NFL. Semana, todo ano tem uma semana que tu fala, caracoles, o que aconteceu aqui, né? E foi essa. Parece que foi de propósito, né? Porque na semana passada eu dei um panorama de como estavam as conferências, como é que elas estavam se desenhando, e aí veio a semana 8 para dar uma limpa geral, né? Tem muita gente falando que foi a rodada dos quarterback reservas e foi, mas não foi só isso. Foi a rodada das lesões, foi a rodada dos lances malucos de sorte. Sorte fez muita diferença em algumas partidas. Então, a gente viu um embaralhar da situação. E vou te falar, poucas vezes eu vi um campeonato chegar na sua metade tão aberto quanto esse. Se você me disser que o time lá atrás. A rodada foi tão maluca que os dois times que melhor se deram nessa rodada foram os dois que estavam de bye. Tudo correu perfeito para eles. Baltimore e Las Vegas. Né? Então, cara, a NFL, eu já falei isso algumas vezes e tem várias. Não, isso não é invenção minha. Eu escutei isso em algum lugar e repito. Que é o maior reality show que a gente tem de entretenimento é a NFL, porque as coisas parecem, quando parece que não, agora a gente já, né, desenhou aqui como é que tá, joga tudo para cima e vamos embora, né? Vamos para a rodada que vem e vamos para a segunda metade do campeonato já depois da semana 9. Eu peguei também um jogo muito maluco como um jogo importante da rodada, que foi a partida lá de Cleveland, de Steelers e Browns. Né? Um jogo tenso pelo que aconteceu ano passado, nos playoffs, né? Se encontrou 3 vezes no campeonato. Uma história recente também de alguma tensão. E o jogo se desenhou de uma forma incrível. Para começar, eu falei no podcast que eu não acreditava na presença do Baker Mayfield em campo. Achei que ele estava zoando. E o cara entrou. O cara entrou e os Steelers fizeram questão de falar: tu veio pro jogo? Vamos ver se você tá bom. E desceram a lenha nele. Né? Dava para ver que o Baker estava travado, né? E foram 20 passes completos em 31 para 225 jardas. São números modestos. O jogo estava um pouco travado. E para piorar, a linha ofensiva dos Browns, né, que no papel da unidade titular talvez fosse uma das melhores da liga, tá bem baleada. O Nick Chubb voltou, mas o jogo de corridas a defesa contra corridas do Steelers fez um trabalho decente na maior parte das vezes. Pittsburgh foi agressivo, às vezes até agressivo demais, né? Porque aquela jogada do fake field goal foi totalmente desnecessária. O jogo estava 3-3, a gente sabia que ia ser um jogo amarrado de poucos pontos, não era exatamente para aquilo. E o Kicker se machucou e aí eles ficaram naquela situação, né? De ter que ir para quartas descidas, ter que ir para 2 pontos toda hora e tal, mas acabou que deu certo. Eles ganharam o jogo porque Cleveland, né, tava enrolado e agora Cleveland, eles ultrapassaram os Browns na tabela, né? Vamos ver no final aí na segunda metade do campeonato quem tem mais açúcar para vender. A zebra da rodada não podia ser outra. Nem a torcida do Jets deve ter apostado neles contra os Bengals, sem o quarterback titular, o Zach Wilson, com um quarterback que a maioria das pessoas nunca ouviram falar, que é o Mike White, e sem o principal recebedor, o Corey Davis, sem alguns defensores, enfim, ninguém estava pensando que os Jets fossem ganhar contra um Bengals que estava quente, líder da sua divisão, né, com o Jamar Chase aí com números espetaculares, mas o Mike White foi o quarterback com o maior número de jardas lançadas na rodada. Cara, como eu falei, tô falando, a rodada foi maluca. Pode se esperar disso nas próximas? Provavelmente não.
Né? Não tô falando que é mau jogador, não. Eu até lembro dele no draft dele. Foi um cara que eu apontei até como, quem sabe, né? Podia dar em alguma coisa. Mas não dá para esperar isso semana sim, semana não. Foi uma coisa muito fora da curva. Os Bengals tentaram, a defesa dele interceptaram, jogar. Teve aquela falta lá que foi um pouco controversa de capacete contra capacete. E, amigo, botou a AFC North toda num bolo só. Cara, a galera pode até avançar aqui um pouco essa parte agora do preocupa, porque só um tiquinho também, né? Não, só um tiquinho, porque já deve estar cansado de eu falando que ano passado, quando os Vikings perderam para os Cowboys, foi a partida de eliminação deles. E entra 2020 e pode ter acontecido um fenômeno parecido aqui ou igual. Porque, cara, eles não poderiam ter perdido em casa dos Cowboys sem o Dak Prescott. E numa conferência da NFC, que eles sabem que tem uma divisão lá que pode, né, os times, mesmo os times que estão embaixo, podem esquentar. Os dois ganharam na rodada, São Francisco e Seattle. Essa vaga tava para eles, cara, pros Vikings, uma dessas vagas wildcard. Eles não podiam ter perdido esse jogo. Como é que ficou a moral deles agora? Como é que eles vão confiar no Kirk Cousins depois de uma partida dele? Eu não vou entender merda se ele jogou mal bem ou mal, mas fica dentro daquela velha conversa dele não conseguir resultados no prime time. Então o Vikings tem que ficar muito preocupado, porque se seguir o mesmo roteiro de 2019, a temporada regular acaba e eles estão fora dos playoffs. Eu resolvi trazer para o matchup da rodada um confronto entre quarterback e uma cobertura defensiva. Josh Allen, dos Bills, contra a cobertura de Miami. Aí você vai falar, caramba, por quê, né? Porque eu escutei muita coisa entre hoje e ontem sobre o que os Dolphins fizeram de diferente, complicaram o Josh Allen no primeiro tempo, e de fato, no primeiro tempo dos Bills foi bem controlado, ele não conseguiu encontrar suas soluções. Mas o segundo tempo a história foi bem diferente, e aí ele abriu a porteira. O Josh Allen tem um histórico de sempre ganhar do Miami, né? E na primeira partida eles se enfrentaram já na rodada 2, lá em Miami, e foi 35-0 para os Bills. Aí eu resolvi comparar os números totais dele da partida, né, lá em Miami para essa. Porque você pensa, né? Pô, 35-0 foi um passeio. O Miami teve que se reinventar para esse jogo para tentar alguma coisa. E aí tu fala, pô, o número da outra então foram muito melhores. Né? A gente tem que colocar uma ressalva que Miami lá na semana 2 estava com seus cornerbacks titulares, estava jogando mais homem a homem. Eles tiveram que migrar um pouco para a zona, alteraram um pouquinho durante a partida. E isso confundiu de fato o Josh Allen no primeiro tempo. Mas vamos lá os números. Lá na semana 2, ele completou 17 passes de 33 tentativas, 179 jardas, média de 5.4, 2 touchdowns, uma interceptação e correu com a bola mais 35 jardas. Não o quarterback rating, que é aquele da ESPN, o NFL rating lá, quarterback rating lá, o da NFL, deu 75.2. E nessa, que em teoria foi um jogo mais difícil, ele completou 29 de 42, 249 jardas, 5.9 por tentativa, não muito mais, mas um pouco mais do que lá em Miami. 2 touchdowns também, mas nenhuma interceptação, e ainda correu 55 jardas. Ou seja, os números dele foram melhores nessa daqui, com todo o planejamento, toda a mexida que Miami deu. O que é bom, o que ficou de bom para Buffalo, principalmente, é que quem viu o vídeo, e como ele reverteu essa situação, fica uma parada assim, não se criou uma fórmula para jogar contra o Josh Allen. Eu até acho que a por zona é melhor para enfrentá-lo, mas você precisa ter uma zona compacta, precisa ter uma defesa
eficiente. De qualquer forma, os Bills têm que ficar animados porque seu quarterback deu a volta por cima. Isso é uma coisa difícil de acontecer. Foi uma semana de um bocado de lesões. Um bocado delas. E eu podia ter trazido vários aqui, né? Mas tem que cravar uma e não há lesão maior na NFL nesse momento do que Tennessee perder Derrick Henry. Talvez para o restante do campeonato, talvez ele fique de 6 a 10 rodadas fora. Se ele ficar 6, ele ainda volta ali pela 13, 14, tem a reta finalzinha do campeonato para ganhar, né, para se recondicionar e ser. Mas eu acho que 6, pelo que eu li, é bastante otimista. A pior hipótese é ele nem voltar, né? Se você pensar em 10, que foi esse prognóstico aí de 6 a 10, coloca na primeira rodada de playoff. Tudo bem, tu vai receber o teu grande craque de volta, né? Mas ele vai ser capaz de jogar, né? Sem ter tido contato, voltando aí, não sei, né? Por via das dúvidas, eles já contrataram o Adrian Peterson. É engraçado, né? Porque o Adrian Peterson tem um estilo parecido com o do Derrick Henry. Só que tá longe de ser o jogador do ápice dele. É uma pena, porque o Henry era um candidato sério até MVP do campeonato. A gente ouviu muita conversa aí nas últimas rodadas sobre até comparando ele com os grandes running backs de todos os tempos e tal. Enfim, tomara que os Titans consigam ter sua grande arma ofensiva efetiva nos playoffs, mas tá difícil. O personagem dessa rodada também se lesionou. E eu tô trazendo o Jameis Winston, porque seria o jogo dele, né? Contra o time original, que era Tampa, uma partida em que a defesa estava inspirada. O início do Jameis me deu a impressão que ele estava tentando demais, né? Tava correndo com a bola, ele não é um quarterback de tanta mobilidade assim, né? Ele deu uma corrida lá pelo meio, que ele se meteu no meio dos tackles e tal. Eu falei, cara, ele tá tentando demais, mas nunca imaginei que ele fosse ter o problema de joelho que teve. Foi falta, lógico, né? Eu não acho que foi um lance que o defensor do Buccaneers quis acabar com a temporada dele. Nada disso. É um lance perigoso, sempre perigoso, não tem que é falta, que é o que o Ross cola, e deu ruim pro James. Aí entra o reserva dele e no final das contas foi eficiente. Os Saints de fato acabaram com a vitória. Só para comparar, ele teve 6 passes completos em 10 tentativas, um touchdown. E o Simeon, quem fechou a partida, teve 16 de 29, um touchdown também. O James Wilson teve uma média de 5.6 por tentativa e o Simeon 5.5. Ou seja, a produção foi até parecida, assim, se você fizesse uma esticada no que o James fez. E ele terminaria aí como o herói lá, de ter batido o atual campeão e tal. Então, pelo menos aqui, ele entrou como personagem da reserva e tomara que ano que vem ele encontre espaço em algum lugar, quem sabe, para dar continuidade à carreira. Quem sabe também, né? Vamos lá para os destaques da rodada. O ofensivo eu resolvi com... Não foi uma rodada de grandes destaques, né? Tanto na defesa como no ataque. Foram mais vitórias de time. Talvez até o Mike White aqui, né? Mas eu não quis fazer isso também. Então eu fiquei com o Deebo Samuel, o wide receiver dos 49ers, que é um jogador diferente, né? Não é exatamente um wide receiver. Ele é mais uma arma ofensiva, mas um jogador muito físico demais e muito inteligente. É um jogador que todo time gostaria de ter. E o Samuel fez algumas jogadas incríveis na partida. Terminou com 171 jardas, 6 passes completos em 9 tentativas. Não teve aquele touchdown longo, mas a gente vai falar ainda sobre aquele lance. Defensivamente, eu fui lá para a partida dos Patriots e poderia ter trazido o Matt Judon aqui também, que arrebentou com o jogo. Talvez tenha sido o grande destaque defensivo da rodada, mas tu já trouxe ele, né? Então eu
gosto de repetir. Então fiquei também lá na partida do Patriots contra os Chargers. Ele mais uma vez bateram, né, os Chargers têm muita dificuldade de jogar contra... Sai técnico contra técnico, eles têm dificuldade para jogar contra esse estilo do Bill Belichick. E um jogador que foi fundamental na vitória foi o Adrian Phillips, o safety, ex-jogador do Chargers, jogou lá por 6 anos, né, que interceptou 2 bolas e retornou uma delas para touchdown, que foi o lance que virou o placar. Né? Então ele foi crítico, foi fundamental na vitória sobre o ex-time, a famosa lei do X. Special Teams eu fiquei com Denver. Denver, um jogo apertado contra um time ruim, que é o Washington e tal, precisou bloquear 2 field goals na mesma partida para sair com a vitória. E um foi o Shelby Harris e o outro da Montrell Jones. Jogadores do meio ali conseguiram fazer o bloqueio. Já é difícil bloquear um chute 2 numa partida só. Eu acho que o Cardinals fez isso uns anos atrás com o Calais Campbell, mas enfim, é uma parada muito difícil, então valeu aí o destaque para essa rodada. Calouro, eu fiquei com o Landon Dickerson. Tá jogando de guarde lá em Filadélfia. É um jogador enorme para a linha ofensiva. A melhor posição dele ainda acho que é center, né, que ele está acostumado, se bem que ele pode jogar de guarda também. Ele foi um jogador que caiu para o 2º round no draft por causa de preocupações médicas. Em campo era muito fácil ver que ele talvez era o melhor jogador, fosse o melhor jogador de interno disponível. Né? Eu tinha o Vera Tucker jogando bem. Na frente dele por essa questão médica junto da parada. Mas em termos de técnica e de potencial, o do Dickerson tá ali de junto. E o Philadelphia passou o rodo em cima da defesa dos Lions na trincheira, e o Dickerson foi um monstro ali movendo as pessoas. Foram 4 touchdowns correndo com a bola de Filadélfia, e se você olhar os lances, você vai ver fácil a presença do Landon Dickerson ali no meio. Então eu vou voltar agora pro Deebo Samuel com a jogada da rodada. Porque às vezes rolam uns lances que não são touchdowns, e mesmo não sendo do teu time, às vezes tem um rival, no caso do 49ers comigo e tal, você fala, putz, isso era para ter sido touchdown, né? Era bonito demais para ser touchdown. E ele recebe um passe que parecia um screen, parecia só você toma a bola aí e vê o que você faz. Era uma terceira descida para 20, ou seja, não era uma jogada, era uma jogada para não dar em nada. Né? A defesa plantada lá atrás para evitar big plays e tal, e o cara me rompe ali pelo meio. Tem o auxílio de vários bloqueadores de 49ers, o Shannon até falou sobre isso, né? Como é importante todo mundo bloquear para corridas, mas o Deebo mostra uma aceleração. Ele não é um jogador extremamente veloz, mas é um jogador de muita aceleração e, de novo, muita fisicalidade. Fez um lance incrível, que tá lá o link no post do retrovisor lá no site, para quem quiser dar uma olhadinha. Então, galera, foi isso. Valeu, então. Semana que vem eu vou fazer um diferente, né? Como eu fiz ano passado. É a hora de fazer um balanço de meio temporada. Então não vou pegar exatamente a rodada, mas eu vou trazer vários itens aqui de análise da temporada para ver o que a gente chega de conclusão. Mas eu vou esperar, né, a semana, o que vai desenrolar lá na semana 9. Valeu, galera. Até mais.